Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 2 Novembro de 1932 O inverno que sucedeu à invasão da Manchúria pelo Japão foi difícil. Rajadas de vento cortante atravessavam a pequena pensão e as mulheres precisaram enfiar algodão entre as camadas de roupa. Durante as refeições, os hóspedes, repetindo o que ouviam no mercado dos homens que sabiam ler os jornais, diziam que aquilo se chamava depressão e estava assolando o mundo inteiro. Os americanos pobres passavam tanta fome quanto os russos pobres e os chineses pobres. Em nome do imperador, até os japoneses estavam enfrentando privações. Os prudentes e fortes, não havia dúvida, sobreviveriam àquele inverno, mas as notícias vergonhosas eram frequentes demais. Crianças que iam dormir e não acordavam, meninas que vendiam sua inocência por uma tigela de macarrão e idosos que se recolhiam para morrer sozinhos a fim de que os mais novos pudessem comer. Apesar disso, os hóspedes continuavam esperando que suas refeições fossem servidas regularmente, e uma casa velha precisava de reparos. Todos os meses tinham que pagar o aluguel ao persistente representante do proprietário. Com o tempo, Yang Jin havia aprendido a lidar com dinheiro, a negociar com os fornecedores e a se negar a aceitar condições que não fossem convenientes para ela. Contratou 2 irmãs órfãs para ajudarem nas tarefas domésticas. Não era mais a adolescente descalça que tinha chegado àquela casa levando um par de roupas de baixo limpas embrulhadas em um corte de tecido, mas uma viúva de 37 anos que administrava uma pensão. Yang Jin tinha que cuidar de sua filha Sun-ja e ganhar dinheiro. Por sorte, tinham aquele negócio, mesmo que a propriedade não fosse delas. No primeiro dia do mês, cada hóspede pagava 23 ienes pela pensão completa, embora com o passar do tempo ficasse cada vez mais difícil comprar grãos no mercado e carvão para o aquecimento. Ela não podia aumentar o preço da mensalidade, porque os homens não ganhavam o suficiente, mas tinha de alimentá-los da mesma forma. Então, preparava caldos grossos e nutritivos com ossos e temperava os legumes da horta para transformá-los em saborosos acompanhamentos. Quando sobrava pouco dinheiro no fim do mês, racionava o pãinço e a cevada e as poucas coisas que havia na despensa. Quando não restavam muitos cereais, preparava deliciosas panquecas com farinha de grãos e água. Os hóspedes levavam para ela o que não conseguiam vender no mercado, de modo que de vez em quando havia caranguejo ou cavala, que ela conservava com especiarias para complementar as refeições ainda mais escassas, que com certeza estavam por vir. Havia 2 temporadas. 6 homens se revezavam dormindo no único quarto de hóspedes. Os 3 irmãos Chung, de Jeolado, pescavam à noite e dormiam durante o turno do dia, e 2 rapazes de Dagu e um viúvo de Busan trabalhavam no mercado de peixe e iam dormir no fim da tarde. Dormiam todos juntos no quarto pequeno, mas ninguém reclamava, porque naquela pensão viviam melhor do que em suas respectivas casas. A roupa de cama era limpa e havia comida suficiente. As meninas lavavam bem as roupas e a dona da pensão as remendava com retalhos para que durassem mais uma estação. Nenhum daqueles homens podia sustentar uma esposa, de forma que aquele arranjo não era nada mal para eles. Ainda que uma esposa pudesse proporcionar algum consolo físico a um homem trabalhador, um casamento podia resultar em filhos, que precisariam de comida, roupas e um lar. A esposa de um homem pobre tendia a se queixar e chorar, de modo que aqueles homens estavam conformados com sua situação. O aumento dos preços que acompanhava a escassez de dinheiro era preocupante, mas os hóspedes quase nunca atrasavam o pagamento. Os homens que trabalhavam no mercado, por vezes, eram pagos com produtos que não tinham sido vendidos, e Yang Jin aceitava uma jarra de óleo de cozinha no lugar de alguns ienes do pagamento pela hospedagem. A sogra lhe havia explicado que era preciso ser muito gentil com os hóspedes, pois sempre havia outros lugares para onde os trabalhadores poderiam ficar. Os homens têm opções que as mulheres não têm, dizia ela. No fim de cada estação, quando sobravam algumas moedas,
Yang Jin as colocava em uma panela de barro escura que escondia atrás de um painel no armário onde o marido tinha guardado os 2 anéis de ouro que haviam pertencido à sua mãe. Na hora das refeições, Yang Jin e a filha serviam a comida em silêncio enquanto os hóspedes falavam animadamente sobre política. Os irmãos Chung eram analfabetos, mas acompanhavam as notícias com atenção nas docas e gostavam de analisar o futuro do país sentados à mesa durante o jantar. Eram meados de novembro e a pesca tinha sido melhor do que o esperado para o mês. Os irmãos Chung tinham acabado de acordar e os hóspedes do turno da noite logo chegariam para dormir. Os irmãos pescadores faziam sua principal refeição do dia antes de sair para o mar. Descansados e cheios de energia, estavam convencidos de que o Japão não conseguiria conquistar a China. Sim, os desgraçados podem dar uma mordida, mas a China não vai ser engolida por inteiro. É impossível, exclamou o irmão Chung do meio. Aqueles anões não vão se apoderar de um reino tão importante. A China é nossa irmã mais velha. O Japão não passa de uma semente podre, gritou Gordo, o irmão mais novo, golpeando a mesa com a xícara de chá quente. A China vai expulsar aqueles filhos da puta, pode apostar. Entre as paredes desgastadas da pensão, os pobres homens zombavam de seu poderoso colonizador, sentindo-se protegidos da polícia colonial, que não se preocuparia com pescadores com ideias grandiosas. Os irmãos se gabavam da força da China, os corações ansiando que outra nação se mantivesse forte, já que seus próprios governantes os haviam decepcionado. Já fazia 22 anos que o seu país fora colonizado. Os 2 mais novos nunca tinham vivido em uma Coreia que não fosse governada pelo Japão. Ajuma! Gritou Gordo, bem-humorado. Ajuma! Sim? Yang Jin sabia que ele queria repetir. Era um rapaz franzino que comia mais do que os 2 irmãos juntos. Pode me trazer mais uma tigela da sua sopa deliciosa? Sim, é claro. Yang Jin foi buscar sopa na cozinha. Gordo a devorou ruidosamente e os homens saíram para trabalhar. Os hóspedes do turno da noite chegaram logo depois. Lavaram-se e jantaram depressa. Fumaram seus cachimbos e em seguida foram dormir. As mulheres limparam as mesas e comeram seu jantar simples em silêncio, porque os homens estavam dormindo. As criadas e Sun-ja arrumaram a cozinha e lavaram a louça. Yang Jin verificou o carvão antes de ir para a cama. Ainda estava pensando na conversa dos irmãos sobre a China. Rune costumava ouvir com atenção todos os homens que lhe levavam notícias. Assentia, expirava resolutamente e em seguida se levantava para cuidar de suas tarefas. Não importa, dizia ele, não importa. Quer a China capitulasse, quer se vingasse, as ervas daninhas tinham que ser arrancadas da horta. As sandálias de corda tinham que ser tecidas, se eles quisessem ter calçados, e os ladrões que com frequência tentavam roubar suas poucas galinhas tinham que ser afugentados. A bainha úmida do casaco de lã de Baek Isaac tinha congelado até ficar rígida, mas por fim ele encontrou a pensão. A longa viagem de Pyongyang até ali o deixara exausto. Em contraste com o norte nevado, o frio em Busan era enganoso. O inverno no sul parecia mais ameno, porém, o vento gelado do mar penetrava em seus pulmões debilitados e o congelava até os ossos. Quando saiu de casa, Isaac se sentia forte o suficiente para fazer a viagem de trem, mas agora estava exaurido e sabia que precisava descansar. Da estação ferroviária em Busan, havia encontrado o caminho até o pequeno barco que fazia a travessia para Yeongdo. E, depois de desembarcar, o carvoeiro da região o levou até a pensão. Isaac expirou e bateu à porta, prestes a perder os sentidos, mas acreditando que se conseguisse dormir bem aquela noite estaria melhor pela manhã. Yang Jin tinha acabado de se deitar no estrado, forrado de algodão, quando a mais jovem das criadas bateu de leve no batente da porta do quarto onde as 4 mulheres dormiam juntas. Ajuma, há um cavaleiro aqui. Ele quer falar com o chefe da casa. Disse algo a respeito do irmão, que se hospedou aqui anos atrás. O cavalheiro quer ficar, esta noite, explicou a criada, sem fôlego. Yang Jin franziu a testa. Quem seria aquele homem que estava perguntando por Rune? No mês seguinte faria 3 anos de sua morte. A sua filha, Sun-ja, já estava dormindo no chão aquecido, ressonando de leve, os cabelos soltos ondulados pelas tranças que ela havia usado durante o dia,
estendidos no travesseiro, como um resplandecente retângulo de seda preta. Ao lado dela havia espaço suficiente apenas para que as criadas se deitassem, quando terminassem o trabalho do dia. Não disse a ele que o senhor da casa faleceu? Eu disse. Ele pareceu surpreso. O cavalheiro disse que o irmão escreveu ao senhor, mas não obteve resposta. Yang Jin se levantou e pegou o handbook de musselina que havia acabado de despir e que estava cuidadosamente dobrado ao lado do travesseiro. Colocou a veste acolchoada sobre a saia e a jaqueta. Com movimentos hábeis, prendeu os cabelos em um coque. Ao ver o homem recém-chegado, ela compreendeu por que a criada não o mandara embora. Ele tinha a aparência de um pinheiro jovem. Era esguio e elegante, e incomumente bonito. Tinha olhos risonhos e rasgados, nariz reto e pescoço longo, a testa pálida e lisa. Não se parecia em nada com os hóspedes de cabelos grisalhos que pediam comida aos gritos e provocavam as criadas por estarem solteiras. O jovem homem usava um terno ocidental e um casaco de neve grosso. Os sapatos de couro importados, a maleta de couro e o chapéu de feltro destoavam da pequena entrada da casa. A julgar por sua aparência, tinha dinheiro suficiente para um quarto em uma hospedaria maior no centro, onde costumavam se hospedar os mercadores e comerciantes. Quase todas as hospedarias em Busan, nas quais coreanos podiam ficar, estavam lotadas, mas, por uma boa quantia de dinheiro, era possível conseguir algo. Com aquelas roupas, ele passaria por um japonês rico. A criada olhava para o cavalheiro com a boca ligeiramente aberta, torcendo para que ele pudesse ficar. Yang Jin fez uma reverência, sem saber o que dizer. O irmão dele, sem dúvida, tinha enviado uma carta, mas ela não sabia ler. De tempos em tempos, pedia ao professor da escola da aldeia que lesse para ela sua correspondência, mas naquele inverno ainda não tivera tempo. Ajuma, disse ele, fazendo uma reverência. Espero que não a tenha acordado. Já estava escuro quando desembarquei a balsa. Só agora fiquei sabendo sobre o seu marido. Sinto muito por essa notícia triste. Sou Baek Izaki. Venho de Pyongyang. Meu irmão, Baek Yoseb, ficou hospedado aqui muitos anos atrás. Ele tinha um leve sotaque do norte e seus modos eram educados. Gostaria de ficar aqui por algumas semanas antes de ir para Osaka. Yang Jin olhou para os pés descalços. O quarto de hóspedes já estava lotado, e um homem como aquele provavelmente esperava ter seus próprios aposentos. Àquela hora da noite, seria difícil encontrar um barqueiro que o levasse de volta ao continente. Isaac tirou um lenço branco do bolso da calça e cobriu a boca para tossir. Meu irmão esteve aqui quase 10 anos atrás. Eu me pergunto se a senhora se lembra dele. Ele admirava muito seu marido. Yang Jin fez que sim com a cabeça. Lembrava-se bem do Baek mais velho, porque ele não era pescador nem alguém que trabalhasse no mercado. O primeiro nome dele era Yoseb. Havia sido batizado em homenagem a um personagem bíblico. Seus pais eram cristãos e haviam fundado uma igreja no norte. Mas seu irmão... Aquele cavalheiro não se parecia muito com o senhor. Ele era baixo e usava óculos redondos com aro de metal. Estava indo para o Japão e passou várias semanas hospedado aqui antes de seguir viagem. Sim, o rosto de Isaac se iluminou. Fazia mais de uma década que não via Yoseb. Ele mora em Osaka com a esposa. Foi ele quem escreveu para o seu marido. Insistiu para que eu ficasse aqui e recomendou seu ensopado de bacalhau. É melhor do que o da nossa casa, ele me disse. Yang Jin sorriu. Como poderia não sorrir? Meu irmão me disse que o seu marido era muito trabalhador. Isaac não mencionou o pé torto nem a fenda palatina, embora, é claro, Yoseb tivesse mencionado essas coisas em suas cartas. Isaac estava curioso para conhecer o homem que tinha superado essas dificuldades. O senhor já jantou? Perguntou Yang Jin. Estou bem, obrigado. Podemos lhe preparar algo para comer. Acha que posso descansar aqui? Sei que não estava me esperando, mas já faz 2 dias que estou na estrada. Não temos quarto vago, senhor. Não é um lugar muito grande, como pode ver. Isaac suspirou. Em seguida, sorriu para a viúva. Aquele fardo era dele, não dela, e não queria que ela se sentisse mal. Procurou a maleta. Estava perto da porta. É claro. Então, acho melhor eu voltar para Busan e encontrar um lugar para ficar.
Antes que eu vá, será que conhece alguma pensão nas redondezas onde possa haver um quarto vago para mim? Ele endireitou a postura, não querendo parecer desencorajado. Não há nada nas redondezas, e não temos quarto vazio, respondeu Yang Jin. Se o colocasse com os outros, ele poderia se incomodar com o cheiro dos homens. Por mais que elas as lavassem, era impossível remover o fedor de peixe das roupas deles. Isaac fechou os olhos e acenou com a cabeça, virando-se para ir embora. Há espaço no local onde os hóspedes dormem. Temos apenas um quarto, como pode ver. 3 hóspedes dormem nele durante o dia, e outros 3 durante a noite, de acordo com os horários de trabalho. Há espaço apenas para mais um homem, mas não é confortável. Pode dar uma olhada se quiser. Está ótimo, disse Isaac aliviado. Eu ficarei muito grato. Posso pagar o mês inteiro. Talvez seja mais apertado do que está acostumado. Não havia tantos homens aqui quando seu irmão ficou hospedado conosco. Naquela época, não tínhamos tanto movimento. Não sei se... Não, quero apenas um canto para me deitar. Está tarde e o vento está muito forte essa noite. Yang Jin de repente ficou envergonhada pelo estado de sua pensão. De uma forma que nunca havia ficado antes. Se ele quisesse ir embora na manhã seguinte, ela lhe devolveria o dinheiro, pensou. Informou a ele o valor da tarifa mensal, que deveria ser paga adiantada. Se ele fosse embora antes do fim do mês, ela devolveria a parte proporcional. Cobrou dele 23 ienes, o mesmo que cobrava dos pescadores. Isaac contou o dinheiro e o entregou a ela. A criada colocou a maleta dele diante do quarto e foi até o armário pegar um colchonete limpo. Ele ia precisar de água quente da cozinha para se lavar. A menina baixou os olhos, mas estava curiosa a respeito do rapaz. Yang Jin a ajudou a arrumar a cama, e Isaac as observou em silêncio. Em seguida, a criada levou para ele uma bacia com água quente e uma toalha limpa. Os rapazes de Daegu dormiam lado a lado, e o viúvo dormia com os braços sobre a cabeça. O estrado de Isaac ficava ao lado do estrado do viúvo. De manhã, os homens reclamariam um pouco por ter de dividir o espaço com mais uma pessoa, mas Yang Jin não podia colocá-lo para fora.